Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele consiste em uma profunda renúncia. O Evangelho de Cristo, ele consiste em uma profunda abnegação do mundo, do pecado e do diabo. Jesus, ele disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida por amor de mim, irá perder a sua vida nesse mundo. Ele disse também assim, ó, porfiai por entrai na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são a que entram por ela. Então, o chamado do Evangelho e viver o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, o sacro, o santo, o puro Evangelho, requer de todos os crentes, de todos os cristãos, uma vida de labuta, uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida de abstenção do pecado, uma vida totalmente de abnegação para com as coisas do mundo, para com seus próprios desejos, para com suas próprias vontades. O Evangelho de Cristo consiste nisso, numa profunda luta, num profundo combate. É como se você fosse um soldado em um exército poderoso, e você tem um poderoso exército também ao seu redor e até mesmo à sua frente, lutando contra você, lançando diversas flechas, dando diversas espadadas a você, para você parar de batalhar, para você parar de caminhar no caminho estreito, na porta apertada, para você parar de buscar e de estar no exército de Jesus Cristo. Então nisso consiste a vida do verdadeiro cristão: profundas batalhas, intensas batalhas, profundos combates, profunda abstenção, profunda renúncia. Nisso consiste a vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo, do verdadeiro regenerado, do verdadeiro cristão que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós iremos sim, durante essa caminhada, durante essa trajetória rumo aos céus, diante dessa peregrinação, ter que lutar contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Existe um exército poderoso que irá combater contra a minha vida e contra a sua vida, chamado Satanás e os seus demônios. Ele vai lançar todos os dias setas para você pecar. Ele vai lançar todos os dias dardos inflamados do inimigo para você recuar da chamada do cristianismo, para você recuar dessa caminhada que você está rumo aos céus. Então Jesus disse, ó, quem quiser vir após mim deve negar a si mesmo, tomar sua cruz. O que significa cruz? Peso, angústia, maus tratos e diversos outros significados. Então o cristianismo é isso, o cristianismo é cruz. O cristianismo não é isso que a igreja hoje tem pregado, como se você pegasse um avião e fosse para Las Vegas, curtir a sua vida, ou seja, ter um cristianismo light, um cristianismo bom, um cristianismo superficial, um cristianismo onde você não passa dor, onde você não deve renunciar nada, onde você deve desfrutar de tudo desse mundo. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, quando a gente lê o Novo Testamento e vê Paulo, Pedro, Tito, Timóteo, João e diversos apóstolos ali descrevendo o que de fato é o Evangelho, vai contra a ideologia dos falsos profetas nos dias de hoje, vai contra as fábulas que eles têm dito nos dias de hoje. Jesus aqui, ele está contando uma parábola. E o que é uma parábola? Nós estamos cansados de saber que é uma representação de uma coisa natural para demonstrar uma coisa espiritual profunda. Então Jesus, ele falava diversas vezes em parábolas. Entretanto, ele não falava somente em parábola, ele usava diversos outros meios para comunicar a palavra do Pai e tanto dele ao seu povo. Então Jesus, ele está usando aqui o corpo humano, ele está fazendo uma representação do corpo humano. Ele está falando assim, ó, se a tua mão ela te faz pecar, corte-a. Se o teu pé te faz pecar, corte-o. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Entretanto, aqui não é uma linguagem literal que você deve fazer realmente isso, não. Ele está usando uma representação para que todo cristão, ele trate o pecado, ele trate o mundo, ele trate a concupiscência da carne de uma maneira radical, de uma maneira bem radical, de uma maneira bem séria, para não pecar contra ele e para não deixar de herdar o reino dos céus, para não deixar de ter consigo o Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo.
Santo. Então o propósito dessa parábola é mostrar como todo cristão verdadeiro deve tratar o pecado de uma maneira bruta e de uma maneira radical. Desde o princípio da fé que Deus ele nos chamou, nós devemos ter, tanto no começo, tanto no meio, tanto no fim, essa tremenda convicção, essa tremenda certeza, que nós devemos sim, continuamente, sucessivamente, se abster do pecado, se apartar do pecado, dizer não às coisas do mundo, renunciar à nossa carne, renunciar aos nossos desejos, renunciar às propostas que Satanás ele continuamente coloca na vida do cristão, na vida do verdadeiro salvo, na vida do verdadeiro regenerado. E por que Jesus aqui ele está transmitindo essa parábola, ele está transmitindo essa palavra? Ele está falando aqui para os cristãos, para os seus discípulos, porque um ímpio, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não é regenerada, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ele não pode renunciar ao mundo, ele não pode renunciar ao pecado, porque ele já está entremetido com o pecado, ele já está entremetido com o mundo, ele já está enfadado dos seus pecados, ele já está pecando consequentemente contra Deus. Então ele não pode cortar sua mão, tirar o seu olho, cortar o seu pé, etc. Ele não pode renunciar ao pecado, porque ele já está no pecado. Então essa palavra ela tem como objetivo transmitir aos eleitos, ela tem como objetivo transmitir ao cristão, ao regenerado, ao nascido de novo, e dar um encorajamento a ele a viver continuamente essa maneira bruta, essa maneira radical de tratar o pecado, de tratar as coisas do mundo. Então esse é o objetivo de Jesus, ele ter transmitido essa palavra. Se teu olho te faz pecar, corte. Por quê? Porque se você não cortar, se você não arrancar, você estará pecando contra a pessoa de Deus. E ele dá aqui algumas descrições para quem não cortar o olho, para quem não se abster do pecado, e tal é o inferno. Ele falou assim, onde o verme não morre e a ferida não cicatriza. E eu quero, no primeiro ponto dessa mensagem, mostrar aqui o falso arrependimento, porque Jesus, ele nos convida a viver uma vida de arrependimento. O primeiro sermão de Jesus Cristo foi: arrependei-vos dos vossos pecados e crede no santo evangelho. João Batista também ele foi preparando o caminho de Jesus e falou: quem vos ensinou a fugir da cerca da ira vindoura? Arrependei-vos dos vossos pecados e produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Pedro também, ele vai convidar o povo ao arrependimento em Atos, quando o Espírito Santo ele é derramado. Paulo em Atenas, em diversos outros locais, ele vai convidar também, ele vai transmitir ao povo a mensagem do evangelho que está contida, o arrependimento. Então todos aqueles que não vivem uma vida de arrependimento não podem herdar o reino de Deus. Todos aqueles que não vivem uma vida de verdadeiro arrependimento não podem contemplar logo após a sua morte a pessoa bendita de Jesus Cristo, e não pode desfrutar das bem-aventuranças de Cristo, e nem pode manifestar os frutos do Espírito Santo. Então existe também o falso arrependimento e o verdadeiro arrependimento, e o que nós iremos agora tratar é do falso arrependimento. Abra sua Bíblia em Mateus 27, no versículo 4. Mateus 27, no versículo 4, olha o que a Bíblia diz: pequei, traindo um sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Que nos importa? Seja isso contigo lá, seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ou seja, Judas, logo após ter traído a Cristo, logo após ter visto a Cristo ali sendo julgado pelos religiosos daquela época, ele falou para Jesus: ó Jesus, de fato eu pequei. Ele falou para os sacerdotes ali: eu pequei traindo um sangue inocente. Ou seja, Judas ali ele ficou de uma maneira desesperada, de uma maneira que ele não estava tendo controle sobre si. Ele até declarou que ele pecou, ele até declarou que ele transgrediu a lei de Deus, ele até declarou que ele
contra a lei de Deus. Ele até declarou: nossa, eu pequei, eu transgredi, eu fui contra o que Jesus ele falou, para a gente não deixar ele, para a gente não abandonar ele, para a gente perseverar até o fim. Porque Judas, irmãos, ele esteve com Jesus Cristo em diversos processos da vida de Jesus Cristo. Judas contemplou milagre, Judas contemplou prodígios, Judas contemplou Jesus ali ensinando as pessoas a negar os seus desejos, a negar suas vontades. Judas ele contemplou provavelmente o sermão do monte. Judas contemplou diversos acontecimentos gloriosos da pessoa de Cristo, porque Judas ele andou com o próprio Deus na terra. E Judas aqui ele acaba traindo a pessoa de Jesus Cristo, vendendo a pessoa de Jesus Cristo. Então logo após ele ver Jesus Cristo ali sendo açoitado, Jesus Cristo ali sendo humilhado por aquelas pessoas, ele chega até Jesus Cristo e fala: nossa, eu pequei contra Deus, eu pequei, eu transgredi. Entretanto não foi um arrependimento sincero. Nós contemplamos hoje diversos crentes, diversas pessoas que estão dentro da igreja, muitas das vezes nos declarando que pecou. Nossa, eu menti, nossa, eu forniquei, nossa, eu roubei, nossa, eu tratei meus pais de uma maneira carnal, de uma maneira que não vai de agrado à palavra de Deus. Nossa, eu fiz tal ato que vai contra a palavra de Deus, eu usei droga, eu me prostituí, nossa, eu acabei adulterando, eu acabei praticando aquilo que era contra a lei de Deus. Entretanto, não é um sincero arrependimento, não é um verdadeiro arrependimento. A pessoa ela confessa o seu pecado, confessa a sua iniquidade somente pelo momento, pelo ato que ela está vivendo, que é um momento desesperador, é um momento de turbulência, é um momento que está de diversas formas ali trazendo sobre ela peso na consciência. Então ela declara: eu pequei, mas não é um verdadeiro sentimento que está levando ela a dizer essa palavra que pecou. Não é uma motivação, um verdadeiro sentimento para com a pessoa de Deus e para com a pessoa de Jesus Cristo, que levou ela a declarar o seu pecado, que levou ela a declarar aos santos, a qualquer outra pessoa, ao seu pecado. Foi apenas um momento que ela estava vivendo, um momento de turbulência, um momento onde as trevas as tenha rodeado, um momento onde ela não tem controle emocional, um controle psicológico, um controle sentimental, e ela acaba declarando que pecou. Entretanto, após ela declarar que ela pecou, ela vive constantemente no pecado. Diversas pessoas já chegou e me falaram: nossa, Roger, eu pequei, mas deu uma semana, deu um mês, a pessoa estava de novo no pecado, estava sendo feliz no seu pecado, estava sendo alegre no seu pecado. E por que Judas aqui é um exemplo de um não genuíno arrependimento? Porque ele acabou se matando. Ele declarou que pecou, mas ele acabou se matando, ou seja, foi contra o que vai a palavra de Deus, para a gente não tirar a nossa vida, porque a nossa vida está e somente pertence à pessoa de Deus. Então Judas aqui é um exemplo do falso arrependimento. Judas aqui ele não cortou sua mão, Judas aqui ele não renunciou à sua própria vontade, Judas aqui ele não renunciou aos seus próprios desejos e acabou se matando, vendendo a Cristo, prostituindo contra Cristo, vendendo a Cristo por 30 moedas de prata. Ou seja, Judas é um exemplo de um falso arrependimento. Agora abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Êxodo 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Ou seja, o que levou Faraó a confessar o seu pecado a Moisés e a Arão não foi um sentimento verdadeiro de arrependimento. O que levou Faraó a confessar o seu pecado foi apenas um momento de turbulência, foi apenas um momento que estava fora do seu controle, que estava fora do seu alcance, porque ele era o que? Rei do Egito. Ele tinha o que? Domínio, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Mas quando Deus ele envia suas pragas ao Egito,
e aí essas pragas invadem a casa de Faraó, e invade todo o contexto que Faraó ali ele estava vivendo. Ele ficou angustiado, ele ficou triste. O que levou Faraó a fazer? Moisés, chama Arão, porque eu vou confessar o pecado a eles. De fato eu pequei, eu não deixei o povo cultuar a Deus, eu não deixei o povo sair da escravidão, sair do Egito, sair para peregrinar rumo a Canaã, para peregrinar rumo à terra que Deus as tenha prometido. Ele até confessou o seu pecado, porque ele sabia que ele estava pecando contra Deus, ele sabia que ele estava indo contra a lei de Deus, ele sabia, ele tinha ciência, mas não foi um sentimento verdadeiro, não foi um sentimento sincero que motivou Faraó a confessar o seu pecado. É a semelhança de Saul. Lembra quando Saul estava perseguindo Davi? E Davi ali, ele estava num lugar onde o rei Saul não contemplou a Davi, e ali o rei Saul ele acaba dormindo, e Davi ele corta uma parte da veste de Saul, e Davi ele chama Saul e fala: Saul, eu tive a oportunidade de te matar, eu tive a oportunidade de exterminar a sua vida, eu tive a oportunidade de passar a espada sobre a sua cabeça e matar você e todos os seus exércitos. E Saul ali, de uma maneira contristada, de uma maneira triste, diz: Davi, realmente eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra você também. Mas aquele sentimento que levou Saul a confessar o seu pecado a Davi não foi um sentimento verdadeiro, porque logo após ele ter confessado o pecado a Davi, ele novamente procura matar a pessoa de Davi, tentando perseguir, tentando exterminar, tentando de todas as formas caçar, para tentar ali cortar o pescoço de Davi e matar a pessoa de Davi. Sabe o que dá para a gente aprender aqui mediante esse contexto de falso arrependimento? Que muitas das vezes a gente confessa o nosso pecado a Deus, mas não é uma confissão sincera, não é uma confissão genuína, não é uma confissão verdadeira, é uma confissão apenas por lábios. É como Jesus disse aos fariseus: vocês me honram com os seus lábios, porém o seu coração, porém o seu sentimento, porém a sua vontade está bem distante de Deus. Vocês estão confessando os seus pecados apenas para ser visto diante dos homens. Entretanto, não é um sentimento genuíno, não é um sentimento verdadeiro, não é um sentimento sincero. Muitas das vezes, irmãos, a gente até confessa: nossa, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu menti, Senhor, eu caí na cobiça, muitas das vezes eu caí na masturbação, muitas das vezes eu caí em pensamentos perversos, muitas das vezes eu tratei o meu familiar mal, mas não é um sentimento e uma convicção e uma confissão verdadeira, é apenas por lábios, porque passa uma semana, passa outra semana, e a gente começa a praticar novamente os pecados que a gente confessou a Deus anteriormente, de uma maneira normal, de uma maneira sem um pesar no coração, sem uma verdadeira contrição, um verdadeiro arrependimento, sem um verdadeiro sentimento para com o nosso pecado. Foi isso que Judas fez: eu pequei, mas o que ele fez? Acabou pecando novamente, porque ele acabou se matando. E o que aconteceu com o Faraó? Moisés e Arão, eu pequei contra Deus, eu não deixei vocês ir. Entretanto, ele não deixou o povo ir após ele ter confessado o seu pecado. É a semelhança também de Saul: nossa, eu pequei contra ti, Davi, eu pequei contra o Senhor, meu filho. Entretanto, ele continuou a perseguir a Davi. Muitos fazem igual a Faraó, se arrepende só em momentos de aperto e desespero, mas não é de coração. E quantas das vezes, irmãos, dá para a gente fazer uma retrospectiva de toda a nossa trajetória cristã, que a gente confessou o nosso pecado a Deus, mas não foi com sentimento verdadeiro, não foi com sentimento genuíno. Por mais que você leia a Bíblia, ora, jejua de uma maneira ininterrupta, isso não significa que nós estaremos isentos de pecar contra a pessoa de Deus, de transgredir a pessoa de Deus. É claro que nós iremos pecar, é claro que nós iremos transgredir, porque nós somos pecadores, estamos num corpo corruptível, sujeito a pecado, sujeito a transgredir a lei de Deus. Mas nós devemos fazer também uma retrospectiva e ver qual é o nosso sentimento
quando a gente confessa o nosso pecado diante de Deus, a gente tem que ver o que tem nos motivado a confessar o nosso pecado diante de Deus. E quando eu peco, irmãos, eu vou ser sincero para você, contra Deus, contra qualquer outra pessoa, eu oro a Deus imediatamente: Senhor, eu não quero deixar de pecar contra o Senhor porque eu vou pregar, eu não quero deixar de pecar contra o Senhor porque eu estou cuidando de algumas almas, porque eu estou zelando pelo bom testemunho. Não, eu não quero deixar de pecar contra o Senhor. E quando eu for confessar o meu pecado ao Senhor, que seja algo que tenha sentimento, algo verdadeiro, algo sincero, que haja um verdadeiro abandono do pecado. Thomas Watson, ele dizia assim, o conhecimento sem o arrependimento é tão somente uma tocha que serve para iluminar o caminho dos homens ao inferno. Talvez aqui você escuta a palavra na terça, na quinta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo de noite, e você está tendo verdadeiro conhecimento do verdadeiro evangelho, da teologia reformada, dos avivalistas, você está tendo uma compreensão dos textos bíblicos. Entretanto, se não há dentro de nós, dentro de mim, do Gabriel, do Hélio, porque nós somos pecadores igualmente a vocês, se não há dentro de nós, se não há no nosso sentimento, no nosso coração, um genuíno arrependimento, um genuíno verdadeiro para com o nosso pecado, a gente só está iluminando o nosso caminho rumo ao inferno. A gente está pegando a Bíblia assim, e indo para o inferno. Por quê? Porque não há um verdadeiro sentimento para com o nosso pecado e nem para com a pessoa de Deus. Porque muitas das vezes estamos transgredindo e quebrando a lei de Deus, estamos ofendendo a santidade de Deus, estamos tratando a Deus com desdém, de qualquer forma, de qualquer maneira, e isso não pode ter no nosso coração. O arrependimento do cristão, o arrependimento do crente tem que ser voltado com sentimento, voltado com um profundo desprezo para com o pecado. Jesus ele vai falar em João 8,34, na verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, esse é escravo do pecado. Ou seja, quem é escravo do pecado? O ímpio, o não regenerado, o não nascido de novo. Ele mente. Aí você pergunta para ele: você mentiu contra a sua esposa? Nossa, você mentiu no seu trabalho, você falou que você estava doente, mas você não está doente. E aí, o que tem a ver? Ele não tem pesar no coração dele, ele não tem tristeza no coração dele. Eu adulterei contra a minha esposa? Não tem nada a ver, eu sou livre. Quem falou que eu só fui feito para ela? Quem falou que eu só devo estar com ela? Não tem nada a ver não. Ou seja, o ímpio ele é escravo do pecado, ele tem como seu Deus o pecado e o diabo. Ele é escravo, ou seja, o escravo ele não tem escolha própria, o escravo ele não tem atitude própria. Por quê? Porque ele está sob a custódia do seu Senhor. É assim todo pecador fora de Cristo, ele não tem escolha própria, ele não tem vontade própria. É como se o diabo ele amarrasse uma coleira no seu pescoço e falava: opa, vem cachorro, vem cão, agora você vai comer essa comida aqui, que significa prostituição, que significa ira, que significa desprezo para com a igreja, que significa desprezo para com o culto. Agora você vai vir pegar aqui, agora você vai trair sua esposa, agora você vai tratar mal sua família, agora você não vai mais orar, não vai mais ler a Bíblia. Ou seja, ele é escravo do pecado, ele não tem escolha própria, ele está dominado pelo pecado, ele está cego e continuamente cego. Você já viu um cego ele que é outro cego? Não. Por quê? Porque ele vai cair no abismo. Um cego dificilmente você vai falar para ele: vai daqui para a raposa. Ele está cego, ele não está enxergando, ele não sabe para onde que ele vai. Assim é todo pecador fora de Cristo, ele é escravo do pecado. Por isso que Jesus disse aqui: todo aquele que comete pecado, esse é escravo do pecado. Se você peca contra a pessoa de Deus e não tem nenhuma tristeza logo após o seu pecado, não tem nenhum sentimento para com a pessoa de Deus após o seu pecado, eu te convido a você rever a sua conversão. Romanos 8,6 fala assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então um ímpio, um familiar seu que não serve a
a Deus, que não pertence à igreja de Cristo, eu não digo raízes do Evangelho, eu digo a igreja universal de Cristo, o corpo de Cristo, aqueles que não servem a Cristo, eles estão na carne. O que é carne? Carne aqui não está falando carne de boi, carne de vaca, não, a carne dos desejos pecaminosos, desejos carnais, que habita na nossa natureza pecaminosa. Aqueles que estão vivendo segundo a natureza pecaminosa, eles não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E que diz Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a pessoa de Deus. Então o ímpio que diz que tem Deus no seu coração, mas o seu comportamento é semelhante ao diabo, ele está na carne, ele não está agradando a Deus, ele está indo contra a palavra de Deus, e ele é um mentiroso. E como, pois, o amor de Deus estará em seu coração? Praticando a mentira, praticando a cobiça, praticando a ira, praticando a inveja, praticando os ciúmes, praticando as maledicências da carne? Não, ele tem como Deus o pecado, e ele se alegra no seu pecado. Tem pessoas, irmãos, que matam outra pessoa, como a gente esteve conversando aqui no café da manhã, e ela se alegra. Eu matei, nossa. Tem pessoas que é paga para matar outras pessoas, e eles se sentem alegres, eles se sentem contentes por matar outras pessoas. Por quê? Porque o amor de Deus não está no seu coração. Por quê? Porque ele está se inclinando à carne. Por quê? Porque ele está se inclinando ao seu desejo pecaminoso. Então os que estão na carne, vivendo os seus desejos pecaminosos, os seus desejos carnais, não podem agradar a Deus, eles vão contra a palavra de Deus. É como diz Salmo 53:1, desoneste no seu coração, não a Deus. Ou seja, eles iriam se alegrar, eles iriam festejar se não houvesse a pessoa de Deus, porque eles têm prazer no seu pecado. E como diz alguns textos da Bíblia Sagrada, eles iriam ficar felizes se não houvesse o juízo final, se não houvesse o trono final. Eles têm somente que estão indo contra a lei de Deus, como diz Romanos 1, a lei da consciência. Eles estão pecando contra Deus, transgredindo a lei de Deus. Entretanto, eles fazem descaso da lei do conhecimento, da lei que Deus colocou no coração do homem. Eles fazem descaso da palavra de Deus, eles fazem descaso da lei de Deus. Por quê? Porque eles estão escravos do pecado. Todo reino tem uma hierarquia, e todos aqueles que não estão agradando a Deus está debaixo da custódia de Satanás, está sendo cavalo de Satanás, está sendo escravo de Satanás, está se deleitando nas propostas de Satanás. Então eu e você, por mais que frequente o raiz do Evangelho, por mais que frequente uma igreja bíblica, por mais que escute palavras bíblicas, por mais que ore, por mais que leia a Bíblia, por mais que jejua, se não houver dentro do nosso coração um genuíno arrependimento e uma genuína confissão, não uma confissão superficial, Senhor, eu pequei hoje, Senhor, mas uma confissão verdadeira, uma confissão quebrantada. Se não houver isso dentro do nosso coração, é um sinal que nós estamos semelhante à igreja de Éfeso, deixando o primeiro amor, deixando as primeiras obras. Porque a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, a igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, era uma igreja que estava agradando em partes a pessoa de Cristo. Entretanto, eles só deixaram o seu primeiro amor. E Jesus, ele fala: arrependa-te enquanto há tempo, senão eu virei e removerei o seu castição. Há muitas pessoas no inferno hoje que tinham o propósito de se arrepender. Satanás faz tudo o que pode para que o homem, ele não se arrependa. Então tem muitas pessoas, provavelmente que eu e você pregou, e depois de um mês, depois de um ano, essa pessoa morreu. Mas antes ela tinha consigo o propósito de se arrepender. E o que Thomas Watson está dizendo aqui, ó, há muitas pessoas no inferno hoje que tinham o propósito de se arrepender, tinham o propósito de deixar o roubo, tinham o propósito de deixar o furto, tinham o propósito de deixar a cobiça, de deixar a fornicação, que é o ato sexual fora do matrimônio, tinha o propósito de deixar todos os seus pecados. Entretanto veio a morte, como diz Hebreus 9:27, que ao homem foi dado a morrer uma única vez, e vindo após isso o juízo.
Ou seja, todos aqueles que morrem no pecado têm a sua recompensa. A Bíblia vai dizer em Romanos 6:23, portanto, que o salário do pecado é a morte. Ezequiel vai falar assim, que a alma do filho é a alma do pai, a alma do filho e a alma do pai pertence ao pai, mas todos aqueles que pecarem contra o pai, esse certamente morrerá. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai falar em Efésios 2:1 que Cristo nos deu vida e estamos nós mortos em ofensas e pecados. O contrário também é verdade. Quem não tem Cristo não possui a vida, porque Cristo, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecado, mas aquele que não tem Cristo, não tem a vida. E você já viu um morto falar? Você já viu um morto pensar? Você já viu um morto se mexer? Você já viu um morto ele ter sentimento? Você já viu um morto ele ter vontade? Assim é essa humanidade, assim é os ímpios, eles estão mortos, eles estão perdidos, eles estão mortos em ofensas e pecados. E quando um morto ele está ali em estado de inércia, em estado de morte, ele não tem vontade própria, ele não tem desejo. Por quê? Porque ele está morto, ele está paralisado. Assim é os ímpios. A sedução do mundo, as propostas de Satanás, a sedução da carne, do pecado, tem os seduzido de tal maneira, de tal forma, que estão deixando eles mortos, que estão deixando eles inertes, que estão deixando ele de maneira obscurecida, para não entender a verdadeira fé, para não entender o verdadeiro evangelho. É como diz Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que a luz de Cristo não resplandecesse sobre eles. E o que o diabo e que o pecado tem feito com os pregadores dos dias de hoje? Cegado o entendimento deles. Para quê? Para eles não pregar sobre arrependimento, para eles não pregar sobre o inferno, para eles não pregar sobre a ira futura, para eles não pregar contra a ira de Deus, para eles não pregar, como foi pregado ontem, sobre a justiça de Deus. Por quê? Porque eles não estão interessados por isso. Eles não estão interessados para levar o povo à verdadeira compreensão do verdadeiro evangelho. Eles não estão preocupados em levar o povo ao genuína fé, ao genuíno arrependimento. Eles estão preocupados em encher o seu bolso de dinheiro, em sair do culto e ir para hotel, em sair do culto e ir para boate, em sair do culto e viver a sua vida de uma maneira carnal, de uma maneira desleixada, de uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Ou seja, eles não têm o arrependimento como estilo de vida. E todo cristão genuíno, todo cristão verdadeiro, ele tem o arrependimento como estilo de vida. Se você chegar no Otávio, se você chegar no Lucas, se você chegar no Gabriel, se você chegar em qualquer pessoa que frequenta continuamente a palavra de Deus, frequenta o lugar secreto de oração, frequenta o jejum, frequenta uma vida bíblica, por mais que peca, se você perguntar a essa pessoa se ela se arrepende, ela vai falar sim, eu me arrependo. E ela não tem vergonha de falar que se arrepende. Por quê? Porque a característica do cristão se encontra no Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito. E o que significa isso? O que significa um pobre? Um pobre, ele não tem nada, ele não possui nada, ele é pobre, ele não tem que comer, ele não tem que se vestir. Por quê? Porque ele é pobre. Assim é um cristão genuíno, ele é pobre de espírito, ele reconhece a sua miserabilidade, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o quão fraco ele é, ele reconhece o quão inútil, o quão insignificante ele é fora da pessoa de Deus. Essa é uma das características do salvo, essa é a característica de um verdadeiro cristão, essa é uma das características do perfil do verdadeiro cristão. Ele é pobre de espírito, ou seja, ele nunca está contente com o seu estado espiritual, ele sempre quer mais de Deus, ele sempre quer se arrepender mais, ele sempre quer mais Bíblia, ele sempre quer mais oração, ele sempre quer mais culto, ele sempre quer mais Deus, ele sempre quer mais santidade, mais pureza, mais piedade, ele sempre quer mais amar o próximo, quer mais pregar o evangelho. Por quê? Porque ele está em processo de verdadeiro arrependimento, ele está em processo de um genuíno arrependimento. Então ele peca e ele fica triste, ele peca e não fica feliz. Por quê? Porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe também que o pecado ofende a santidade de Deus. Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes
um ao outro para que não façais o que quereis. Então a vida cristã, como eu disse no princípio, é profunda luta, é profundo labor, é profundo combate, como Paulo ele vai declarar. E quantas vezes eu enfrentei bestas, quantas vezes fui chicoteado, quantas vezes fui maltratado, quantas vezes fui escarnecido por amor a quem? Por amor a Cristo. Por amor a quem? Por amor ao Evangelho de Cristo. Paulo ele sofria, Paulo ele padecia, Paulo ele falava que trazia sobre ele as marcas de Cristo. Paulo ele vai falar à igreja de Gálatas: eu sofro dores de parto, para que Cristo ele seja formado em vós. E o que significa dor de parto? Dor, agonia, angústia. Todas as nossas mães que pela graça de Deus nos gerou, ela relata um pouco do que ela sofreu no nosso parto. Dor, angústia, sentindo as contrações ali para nos colocar para fora. Ou seja, Paulo está falando: eu sofro essas dores para que Cristo ele seja formado em vós. E o que significa tudo isso que eu estou falando para você? A vida do cristão é essa, irmãos: labor, arrependimento, choro, quebrantamento, profundo desprazer para com o pecado, profunda abnegação para com o mundo. Isso consiste a vida do verdadeiro cristão. Mas do falso não. Do falso ele mente, do falso ele rouba, do falso ele adultera, do falso, do hipócrita religioso, ele peca contra Deus e não sente nenhum pesar no seu coração. Ele peca contra Deus e não sente nenhuma tristeza. Por quê? Porque ele é um hipócrita, mentiroso, fariseu. Porque ele está vivendo um engano religioso, uma mentira religiosa, porque ele não está enquadrado dentro da palavra de Deus. Leonardo Ravenhill, ele diz uma frase muito importante. Ele diz assim: existe milhões de caminhos para o inferno e não existe nenhum sequer de saída. Então existe milhões de caminhos para o inferno: o caminho do roubo, o caminho da mentira, o caminho da inclinação para a prostituição, o caminho do adultério, o caminho dos pensamentos pecaminosos, o caminho da cobiça, o caminho dos ciúmes, o caminho da inveja, o caminho da soberba, o caminho do orgulho. Existem milhões de caminhos para o inferno, mas só existe um caminho para o céu, e tal é Jesus Cristo. O destino interno. Agora eu vou descrever aqui o destino eterno dos hipócritas, dos mentirosos e dos soberbos. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 41. Mateus 25, 41, olha o que Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Qual será a recompensa para todos aqueles que não se arrependeram? O inferno. Qual será a recompensa para todo falso religioso, para todo hipócrita, para todo aquele que não vive uma vida de profundo arrependimento, para todo aquele que não é pobre de espírito, para todo aquele que não chora pelos seus pecados? O inferno. O que Jesus aqui está dizendo? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, e tais sofrerão a ira de Deus. É semelhante àquilo que Jesus disse em Lucas 16, do rico e do Lázaro. A Bíblia diz assim que o Lázaro ele foi para o seio de Abraão, e o rico ele foi para o Hades, para o inferno, para o mundo dos mortos. E ali ele clama a Abraão: pai Abraão, rogo-te que me molhe a ponta da minha língua. Então ali ele vai dizer: não, existe um grande abismo entre mim e vós, de sorte que os que estão aí não podem vir para cá, e nem os que estão aí podem vir para cá. E ele fala assim: eu rogo-te que também anuncie os meus familiares, anuncie aqueles que estão aí nessa terra. Ele diz: não, eles têm a lei, têm os profetas. Ou seja, aquele rico estava em estado de tormento, aquele rico ele estava em estado de angústia, em estado de pavor, em estado de completa ira de Deus, em estado de profundo desprezo, de profunda angústia. Ele estava longe de Deus. E Abraão
e ali Abraão está falando, ó, não tem como, não tem mais possibilidade. Vocês ouviram a lei enquanto vocês tinham vida. Observa que Lázaro, ele teve somente males, e você teve uma profunda regalia, teve uma vida de abastança, teve uma vida farta, teve uma vida boa. Agora você terá a sua recompensa, que será o inferno. Assim, irmãos, é todos aqueles que vai contra a lei de Deus, é todos aqueles que confessam a voz que pecou, mas não é um verdadeiro a confissão, não é um verdadeiro arrependimento, não é um arrependimento sincero, não é um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Muitas das vezes até seu pai, sua mãe, seu irmão, algum familiar seu diz, ó, eu pequei aquele dia, mas não é um arrependimento verdadeiro. E se ele morrer nesse pecado, ele herdará, terá como recompensa o quê? O inferno, o quê? O despejar da ira de Deus. Ele terá como recompensa o inferno, onde o verme não morre, como Jesus ele disse na parábola na qual nós vemos, onde o verme não morre. Sabe como os puritanos interpretavam isso? O verme não morre. Quando você tem verme na sua barriga, você fica numa profunda contorção, fica numa profunda dor, fica numa profunda angústia, fica doendo, te traz mal-estar, te traz mau contentamento, te traz de todas as formas o mal-estar. Os puritanos interpretavam que esse verme não morre é a consciência que o corpo ali estará sendo queimado, e a consciência estará sendo contorcida, balbuciando, contorcendo. Nossa, eu tive a oportunidade do Evangelho, e aqui eu estou em agonia, e aqui eu estou em choro, aqui eu estou em quebrantamento. As almas dos puritanos dizem que está lá no inferno nesse exato momento. O verme não está morrendo, o que é o verme é a consciência deles, que estão contorcendo, semelhante um verme que está na nossa barriga. Alguns meses atrás minha mãe estava com um começo de gastrite, e ela passou a madrugada inteira vomitando. Ai, Rogério, nossa, que dor, a cara dela toda pálida, e ela, não consigo, tá doendo demais, parece que eu vou morrer. E eu e minha família ali entrou em estado de desespero, entrou em estado de choque. Nossa, será que a minha mãe vai morrer? Ou seja, essa será, e ali só é só 1% do que os pecadores sentirão no inferno, o verme não morrendo. No inferno eles terão todas, Deus ele mostrará todas as oportunidades que ele deu a eles de ouvirem a mensagem do Evangelho e praticar a mensagem do Evangelho, e eles rejeitou, e eles descartou, e eles fez descaso. No inferno, Deus ele mostrará na consciência, até mesmo na visão de todos os ímpios, os momentos que eles rejeitaram o santo Evangelho, que fizeram descaso para com a pessoa de Cristo, para com qualquer cristão que foi anunciar ele acerca da vinda de Cristo, acerca do inferno e acerca do seu arrependimento. Então os puritanos interpretavam da seguinte forma: o verme não morre e a ferida ela não cicatriza, ou seja, eles estarão em estado de tormento. Apocalipse também vai dizer: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem mais repouso, nem de dia e nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que e todo aquele que não recebeu, e todo aquele que recebeu o sinal da besta e o seu nome, esses estarão em estado de tormento. O que a Bíblia está descrevendo aqui, ó, a fumaça, ela não vai se apagar, ou seja, não tem aniquilacionismo no inferno. Tal interpretação é que as almas serão aniquiladas após a morte. Não, irmãos, a alma da pessoa é eterna, e eles receberão a recompensa eterna do seu pecado no inferno. Eles sofrerão o ardor da ira de Deus no inferno. Que Deus, irmãos, ele abra os nossos olhos e abra o nosso entendimento nessa manhã, para compreender aquilo que ele quer transmitir a nós nessa manhã, acerca da realidade do arrependimento, e acerca da seriedade que será a recompensa daqueles que não se arrependeram de uma maneira genuína e de uma maneira bíblica. Paulo também vai falar aos Tessalonicenses: os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Estarão banidos, eles estarão totalmente distantes de Deus, eles estarão completamente sofrendo o castigo do Cordeiro de Deus, a ira de Deus
Êxodas, de uma era a outra, de 1000 anos a 1000 anos, sobre as almas condenadas ao inferno. Deus, ele separará no dia do julgamento final o joio do trigo, o bode da ovelha, aqueles que são justos e aqueles que são ímpios, e a recompensa daqueles serão o inferno. É como diz Jesus Cristo, disse em Mateus 7:21, e naquele dia muitos me dirão: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais, maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos reconheço. E por que ele vai dizer isso? Porque não se atentou à mensagem do Evangelho. O que está contido na mensagem do Evangelho? O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, o quebrantamento genuíno, o quebrantamento verdadeiro. Essa será a recompensa para os falsos profetas, e essa será a recompensa para todos aqueles que não forem encontrado o nome escrito no livro da vida. E qual será o cântico das almas do inferno? Jeremias 8:20. Passou-se a seca, findou o verão, e nós não estamos salvos. Os ímpios e os hipócritas irão sentir o desprazer do seu pecado no inferno. Então no inferno, os ímpios terão a consciência: o que valeu mentir? O que valeu fornicar? O que valeu adulterar? O que valeu roubar? O que valeu viver uma vida pecaminosa? O que valeu viver uma vida contrária à lei de Deus? O que valeu viver transgredindo a lei de Deus? O que valeu viver praticando a imoralidade? O que valeu viver pecando, indo contra a lei de Deus? Então os ímpios no inferno sentirão o desprazer do seu pecado. Tem uns ímpios, irmão, que eles sentem muita alegria no seu pecado, como diz Jó no capítulo 24. Eles se sentem alegres, por quê? Porque tem fartura, porque tem abundância, porque de nada tem falta, tem tudo que tem regalia, tem conforto, tem status. Eles até se sentem felizes. Porém, entretanto, no inferno eles sentirão o desprazer de todo o seu conforto, sentirão o desprazer de tudo aquilo que essa vida trouxe a ele de estável, de bom, de alegre, de prazer. Eles sentirão o despejar da ira do Cordeiro de Deus. E como diz Emily Hill, existem milhões de caminhos para o inferno, e não existe nenhum sequer de lá de saída. Irmãos, agora nós iremos tratar do verdadeiro arrependimento. O cristão verdadeiro, ele vive se arrependendo. Abra a sua Bíblia em Romanos 7:22. Romanos 7:22. Olha o que a Bíblia diz: porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Olha o versículo 24, é o versículo crucial: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo era um homem quebrantado, Paulo era um homem que entendeu o verdadeiro evangelho, Paulo era um homem que entendeu, compreendeu a profundidade do evangelho. Então Paulo ali, ele falou: existe uma lei que combate contra a minha lei interior, e essa lei, ela se chama lei do pecado. Ela combate contra a minha carne, ela combate contra a minha consciência, ela combate contra tudo que eu faço para com a pessoa de Deus. E essa lei, ela se chama lei do pecado. Então ele vai falar assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo corruptível dessa morte? Os puritanos interpretavam Romanos 7 como Paulo já sendo convertido, como Paulo já sendo regenerado. Então Paulo aqui, ele está falando assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo corruptível dessa morte? Quem pode declarar isso? Sou um salvo, sou um regenerado, sou um nascido de novo. Você acha que o ímpio vai declarar que ele é pecador? Tem alguns ímpios que eu chamo ele de pecador, ele fala: mas você também é pecador, você também peca. Ele sempre quer rebater, ele não aceita a ideologia, ele não aceita a ideia que ele é pecador, que ele está indo contra a lei de Deus. Então uma das características do cristão genuíno, de um cristão verdadeiro, e
tal é a de Paulo, que ele sente que ele é pecador, ele sente a sua miséria, ele sente o seu fracasso, ele sente que ele é orgulhoso, que ele é soberbo, ele sente que ele é insignificante, ele sente que ele não pode nada sem Deus, ele sente o seu pecado, ele sente a sua miséria, ele sente a incredulidade que habita nele, ele sente a dureza que habita dentro dele, ele sente sim os dardos inflamados do inimigo. Então Paulo vai falar assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo corruptível dessa morte? Então ele vai tratar nas outras cartas e até mesmo em Romanos, que somente Cristo pode livrar do corpo corruptível dessa morte, e pode dar o corpo incorruptível. Então uma das marcas do genuíno cristão é essa: ele vive em estado profundo de arrependimento, de quebrantamento, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua miséria. Olha o que Davi ele vai falar em Salmo 51:4: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos seus olhos, diante de sorte que é justificado em falares, e inculpado em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e quando ele peca, consentindo na morte de Urias, e adulterando com Betseba, o profeta Natan vai até o seu palácio e descreve o seu pecado. Então Davi ele, de uma maneira humilde, de uma maneira quebrantada, dizendo: ó, eu pequei contra Deus, e fiz aquilo que é mal diante dos seus olhos. Contra ti eu pequei, e contra ti eu somente pequei. A marca do cristão genuíno. Davi também é aqui um exemplo de um cristão verdadeiro, de um cristão genuíno, que por mais que ora, por mais que leia, por mais que busca Deus, porque eu acredito plenamente que durante a gravidez de Betseba, Davi não deixou de ir ao culto, Davi não deixou de meditar na palavra de Deus, estava vivendo com o seu pecado oculto, com o seu pecado encoberto. Mas quando a lei de Deus, que é como uma espada afiada, quando a lei de Deus transpassou na mente, no coração de Davi, ele declara: ó Senhor, contra ti eu pequei, contra ti somente eu pequei. E qual é a ideia aqui do arrependimento? Rasgar suas vestes como Esdras, tirar até o cabelo, tirar seu cabelo com a mão, como diz ali Esdras, ele confessando o seu pecado, o pecado do seu povo. Ó Senhor, contra ti nós pecamos, contra ti nós transgredimos. É que semelhante também a confissão de pecado do profeta Daniel: ó Senhor, pecamos contra ti, a ti pertence a justiça, porém a nós a confissão de rosto. É a semelhança também de Neemias, confessando o seu pecado ali em Neemias 1, pecado e o pecado do seu povo, se quebrantando, se humilhando, porque a ideia de arrependimento do judeu é uma ideia bem radical aos nossos olhos. Ele se arrepende de uma maneira quebrantada, de uma maneira contrita, de uma maneira verdadeira, e é isso que nós precisamos. Será que não existe pecado suficiente para você se quebrantar diante de Deus? Será que não existe pecado suficiente em mim e você para rasgar, não as nossas vestes, como diz o profeta Joel, mas o nosso coração diante de Deus? Será que não existe pecado suficiente em mim, no Gabriel, no Otávio, no Juninho, na Nathalie, na Jarlene, no Lucas, para rasgarmos o nosso coração e irmos em quebrantamento diante de Deus? Nós estamos muito duros, irmãos, nós estamos muito insensíveis à voz do Espírito Santo. É como o Gabriel estava aqui de manhã falando: Deus ele quer romper um avivamento no raiz do Evangelho, mas ele não pode romper um avivamento onde há pecado no coração, onde não há quebrantamento no nosso coração. É como diz 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os nossos pecados e sararei a sua terra. Deus ele não pode habitar, Deus ele não pode avivar um coração soberbo, um coração orgulhoso, um coração incrédulo, um coração onde há promiscuidade, um coração onde há mentira, onde há cobiça. Não, Deus ele não pode avivar esse coração. Deus ele só pode avivar o coração daquele que ele disse em Mateus 5, nas bem-aventuranças: bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, eles contemplarão a Deus. Deus ele se revela no puro de coração. É como diz Salmos 25: é aquele que
irmãos, puros de coração, quebrantado, humilde para receber a palavra, humilde para se arrepender. É como diz a palavra: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que no breve momento Ele vos exaltará. Quando Israel estava vivendo em período de soberba, voltando-se para os deuses, voltando para Astarote, para Balaíns, para as Nimrod e para diversos outros deuses, Deus se apartava de Israel. Mas quando Israel se arrependia, quando Israel se quebrantava, quando Israel, ele de uma maneira humilde, quebrantada, se voltava a Deus, Deus voltava a abençoar o povo, Deus voltava a estar com o povo, Deus dava vitória para o povo, Deus fazia Israel sobressair em meio aos seus inimigos, Deus fazia Israel sobressair diante das astutas ciladas dos fariseus, dos filisteus, desculpa. E assim é com todo cristão verdadeiro. Você acha que Deus, irmãos, Ele não quer derramar do profundo avivamento sobre nós? Você acha que Deus, Ele não quer converter almas? Você acha que Deus, Ele tem prazer na morte do ímpio? Você acha que Deus, Ele tem prazer na nossa miséria, no nosso fracasso? Não. Ele quer derramar sobre nós o teu Espírito. Ele quer fazer do Raiz do Evangelho uma igreja abundante, uma igreja edificante, uma igreja que vai, aleluia, sempre ali ampliar a necessidade do próximo, ajudar o próximo, uns cultos avivados, cultos onde vai sempre ocorrer um derramado do Espírito. Eu não digo cair, rodar, falar em línguas, não, quebrantamento no nosso coração, arrependimento verdadeiro. Deus, Ele tem como propósito sempre derramar do teu Espírito sobre a igreja, como ocorreu diversos avivamentos no passado, e como está ocorrendo o avivamento, como Gabriel disse, na Coreia do Norte. Uma igreja que está em processo profundo de desenvolvimento. Por quê? Porque eles estão sempre em arrependimento. Porque se você orar e não se arrepender, a sua oração é uma oração farisaica, a sua oração é uma oração hipócrita. É a semelhança daquele fariseu que esteve com o publicano no monte: ó Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual a ele não. Não, igual a ele, eu oro 2 vezes, dou dízimo, faço jejum toda semana, eu sou melhor que ele. Não, irmão. O que agradou a Jesus não foi a oração daquele fariseu, não foi a oração daquele que dizia que estava por dentro da palavra de Deus. Não foi essa não. Foi a oração daquele que diz: ó Senhor, eu reconheço, ele batia no peito, eu sou um pecador miserável, eu reconheço que eu mereço o inferno, eu reconheço que mereço a tua ira. E a Bíblia diz que esse que se arrependeu verdadeiramente, esse desceu quebrantar, esse desceu, aleluia, totalmente ali enquadrado diante de Deus. Esse que agradou a Deus, esse que agradou a pessoa de Deus. E assim conosco, irmãos, Deus, Ele não tem mais um povo peculiar, um povo totalmente separado, não. Nós somos um em Cristo. E quando a igreja de Cristo se reúne para orar, mas uma oração quebrantada, uma oração voltada à pessoa de Deus, voltada somente a Deus, com arrependimento, com quebrantamento, Deus, Ele ouve do céu, e Deus, Ele recompensa com muitas bênçãos. E Deus, Ele deseja fazer isso conosco. Deus, Ele deseja, irmãos, avivar esses cultos. Deus, Ele deseja derramar do teu Espírito sobre nossas vidas. Deus, Ele deseja trazer almas a esse local. Deus, Ele quer sim que essa obra continualmente ela cresça, ela esteja em desenvolvimento para a glória dele. Você acha que o diabo, ele quer que a gente se arrependa? Você acha que o diabo quer que essa obra cresça? Não, ele não quer não. Mas em nome de Jesus nós iremos vencer. Em nome de Jesus, é como diz Paulo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E nós iremos se agarrar em quem? Na pessoa de Cristo. Não no nosso arrependimento, não da forma que nós pensamos que devemos se arrepender, não, mas da forma que Deus, Ele exige na sua palavra. É como diz Salmos: Deus, Ele não rejeita o que? Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração totalmente voltado à pessoa dele. E Deus, Ele fala: eu não me atento a multidões de sacrifícios, eu não me atento a multidão de holocaustos, eu me atento a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração totalmente voltado a Ele. Que Deus, Ele avive o meu coração, que Deus, Ele avive seu coração, Otávio, que Deus, Gabriel, Ele avive seu coração e dê mais desejo por Ele, que Deus, Ele te dê mais vontade por Ele, que Deus,
Juninho, te traga mais encorajamento para buscá-lo. Que Deus, Lucas, Ele traga um profundo despertamento sobre a sua vida. Que Deus, Jarene, Ele te traga um profundo encorajamento para anunciar, para viver, para estar sempre por dentro do arrependimento verdadeiro. Que Deus, Ele nos conceda isso, um avivamento pessoal que vai redundar no avivamento coletivo. Por que ocorreu um avivamento profundo em Atos 3 após a pregação de Pedro? Porque a pregação de Pedro estava centralizada no quê? No arrependimento. O que aquelas almas fez para Pedro? Desesperadamente: Pedro, nossa, o que faremos, Pedro? Então Pedro pronuncia: arrependei-vos cada um dos vossos pecados para serem cancelados diante de Deus. O arrependimento, ele produz alegria. O arrependimento, ele produz paz. O arrependimento, ele produz tranquilidade na alma. O arrependimento, ele produz um profundo avivamento. O arrependimento, ele produz alegria. O arrependimento, ele produz os frutos do Espírito Santo. O arrependimento, ele nos faz estar enquadrado do Sermão do Monte, que Jesus, ele disse: bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E o que Jesus está falando? Chorar pela perda de uma mãe, chorar pela perda do pai, chorar pelo bem material que você não conquistou, chorar porque não conseguiu um aumento salarial. Não, é chorar pelo pecado, é chorar pela miserabilidade, é chorar pela sua incapacidade diante de Deus. Então Jesus está falando: feliz, mais que feliz são aqueles que choram pelos seus pecados. Irmãos, vou ser sincero, tinha muita coisa ainda para falar, mas devido ao tempo não vai dar. Vamos encurvar nossa cabeça nesse momento, amém? Ora a Deus nesse momento, irmão. Existem diversos pecados para você confessar diante de Deus. Esse é o momento de você confessar a sua miséria, o seu fracasso. Esse é o momento de você confessar o como você tem sido negligente, o quanto você tem desprezado, o quanto você tem sido omisso. Vai diante de Deus nesse momento, vai em quebrantamento neste momento, vai em lágrimas, vai em desespero, semelhante àquelas pessoas ali no derramamento do Pentecoste, desesperadas, totalmente aflitas, totalmente angustiadas, dizendo: Senhor, eu pequei, Pedro, o que eu faço, Pedro? Então aquelas almas ali, se deu um profundo avivamento. E pode acontecer, irmãos, um profundo avivamento no nosso meio. Você pode pregar pecadores nesse mundo, nesse bairro caótico, e eles caírem em lágrimas e dizer: o que eu faço, o que eu preciso. Então você discipula ele, então ele vem para essa igreja bíblica, para essa igreja que, para a glória de Deus, valoriza a palavra, valoriza a comunhão, valoriza a oração. Nós precisamos disso, irmão. Precisamos